Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast FGV em Company Insights, em parceria com a revista GV Executivo. Esse é um espaço de conexão entre a pesquisa, o mundo acadêmico e o mundo corporativo. E nós vivemos em um cenário instável, com crise geopolítica, mudanças tecnológicas, instabilidade econômica, e as empresas cobram cada vez mais eficiência e produtividade. E nesse contexto, qual é o papel do CEO? Quais são os temas e preocupações do CEO do futuro, que vão moldar a liderança no futuro? Sobre esse assunto, eu converso com Gilberto Sarfatti, que é coordenador do mestrado profissional em Gestão para a Competitividade da FGV-AESP e é também coordenador acadêmico dos programas da Alta Gestão da FGV. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso videocast. Finalmente conseguimos falar. Muito obrigada, professor. Obrigado, Érica. É um prazer estar aqui conversando com você. Tenho certeza que vai ter vários insights para as pessoas que estão assistindo a gente. Legal. A gente falou aqui, né, de guerra, instabilidade econômica, crise geopolítica, é muita coisa para o CEO, né? Sim. Fora toda a organização. Qual que é o papel do CEO nesse novo contexto? O papel do CEO é exatamente lidar com toda essa complexidade e fazer, no fundo, a organização entregar o resultado, né? A metáfora que eu uso é: imagina que você está num mar extremamente agitado, né? Ondas gigantescas, né? Eu me lembro que eu fui para a Antártica e aí eu passei pelo canal de Drake e é exatamente isso, né? E você está dentro do barco, você não controla o barco. O que você espera do capitão do barco? Ele entra junto no pânico eventual que todo mundo está sentindo com medo? Não, na verdade você espera que, diante daquilo que os outros estão sentindo mais dor e incerteza, ele dê o rumo e mostre a calma, né, o controle, né, apesar de internamente estar se sentindo, né, esse é o dilemas individuais, né, de você estar se sentindo angustiado, etc. Somos seres humanos, mas o papel do CEO é dar o rumo no meio do maremoto. A realidade do CEO hoje em dia é viver esse tipo de mar, não é mais o mar da tranquilidade, tá? É muito mais a passagem de Drake com frequência. Que bom, é um mar imprevisível, então, né? A gente tem aí nessa revolução toda, né, um papel da IA, né, de protagonista aí nas empresas e causando uma rápida transformação nas relações de trabalho. E você escreveu, né, o livro Super Decisão, que eu comecei a ler algumas coisas, que trata justamente desse assunto, né, de como é que o líder vai liderar diante de tantos dados, de tantas informações, e como, principalmente, ele deve tomar decisões e liderar nesse contexto de revolução tecnológica. Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência e sobre essa importância da revolução tecnológica para o líder, né, com esse mundo de dados que ele lida hoje. Bom, acho que é importante primeiro a gente falar, né, que sim, a inteligência artificial ela muda as relações de trabalho, né? Mas se a gente recordar, principalmente, que eles tiverem um pouquinho mais de idade, qual que foi o efeito de ter a internet e o antes de não haver internet, é mais ou menos similar. Então a gente também teve que fazer adaptações, as organizações também tiveram que se adaptar, mas em algum determinado momento isso vira um commodity, né? Ou seja, todo mundo tem, então ele não produz o diferencial. Então, essa é a primeira coisa, né? Então ninguém vai criar vantagem competitiva porque está usando inteligência artificial, mas também, se não usar inteligência artificial, vai ficar para trás. Então, como é que também aí o CEO, todos nós estamos usando inteligência artificial, também tem que entender que ela não é neutra. Então tem várias pesquisas que estão apontando, né, até para um efeito chamado de equalização. Então alguém que talvez menos competente fica mais competente, e às vezes o mais competente fica menos competente, tá? Tem uma sobrecarga pelo nível de informação. Então, como lidar com tudo isso, né? Ou seja, a questão não são as ferramentas, mas aquilo que, como você está lidando com ela. Então, são muito mais está voltado para refletir sobre quais são as perguntas relevantes que a gente quer responder, para eu responder para mim, responder para a organização, para eu criar estratégias, para eu utilizar melhor esse mecanismo de inteligência artificial. Ou seja, eu acredito que a inteligência artificial
pode nos tornar um cyborg, né? Ou seja, um ser humano superpotente. Mas para fazer isso, a gente tem que ter esse tal do pensamento crítico, né? Ou seja, eu não ser substituído pela inteligência artificial, ela na verdade ser uma extensão minha, né? Então muitas pessoas estão utilizando de duas formas, falando uma substituição de um Google, né? Aí é a coisa mais é usar uma Ferrari para você ir até a esquina, né? Então é um uso banal, mas dentro também das organizações começa a se utilizar às vezes para substituir o trabalho que a pessoa está fazendo, ao invés de potencializar esse trabalho para que ela faça melhor em menos tempo, né? Então, eu vejo na minha vida pessoal um impacto gigantesco. Eu consigo fazer muito mais coisa em menos tempo e exatamente por causa desse desafio cognitivo, né, que todo CEO passa, poder também destacar mais tempo para cuidar de mim mesmo, para fazer exercício, para estar com a minha família, ou seja, constituir aquele famoso balanceamento, né? Porque a gente fala muito também da humanização do CEO, né? Apesar dessa revolução tecnológica, né? Existe uma tendência de humanização do CEO que vai para esse olhar também dos colaboradores e o olhar de si próprio para o bem-estar da organização e dele mesmo. É isso que você está falando? Sem dúvida, porque diante de todos esses desafios, não adianta se posicionar como o super-herói, né? Então, a gente diz que essa era do CEO super-herói, ela ficou para o passado, né? Então, eu uso muito mais como paradigma de liderança o Moisés da Bíblia, né? Porque ele era, quando você olha lá na Bíblia, ele era um líder imperfeito, cheio de erros, zero super-humano, mas no fim admirado, inclusive pelos erros. Não tem problema errar diante do caos. Tem problema é não ter accountability pelos erros, ter autorreflexão, autocrítica. Então, é extremamente importante aqui quem está na alta liderança cuidar também desse lado da saúde mental própria e das pessoas que estão na equipe, porque realmente a gente está navegando em mares agitados, então a gente tem que se cuidar também ao nível pessoal. Por que é superdecisão? Por que você trata desse tema de superdecisão? O CEO sempre teve que tomar muitas decisões, né? E de maneira rápida. Talvez isso tenha a ver com os dados? O que tem a ver Por que superdecisão? A superdecisão é uma metáfora porque se eu souber fazer as perguntas, eu vou decidir melhor e mais rápido. Mas eu tenho que saber fazer as perguntas, construir as perguntas, ou seja, eu vou decidir melhor se eu perguntar melhor. Exatamente usando a inteligência artificial, eu vou tomar aquilo que eu estou chamando de super decisões, porque eu estou usando ela como uma ferramenta para potencializar o meu processo de decisão. Então não é o simples a utilização, mas a utilização crítica da inteligência artificial que me faz ter super decisões. Eu não sei se você sabe desse caso, mas usaram a IA para descobrir e rastrear as pizzarias que tinham ao redor do Pentágono. Ficaram monitorando a quantidade de pizzas entregues na região. E aí descobriu-se que fizeram uma associação de quando havia um aumento de entrega de pizzas na região do Pentágono, aquilo fatalmente estava ligado a uma ação, a um ataque, a uma ação militar que haveria ocorrido naquela noite, porque você tinha várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, virando noite ali. Então, quer dizer, inicialmente a ideia da IA, né, de usar a IA para isso, foi apenas rastrear as entregas das maiores pizzarias dali para a região, por localização. Mas a análise de associar isso a um ataque militar, a um trabalho do Pentágono, isso foi do humano. Do humano, né? Exatamente. Então é isso que você está falando um pouco, né? Dessa capacidade de analisar o dado e entender qual é o reflexo daquilo. Exatamente, né? Na verdade, a gente está falando que a inteligência artificial não substitui o humano, porque, no final das contas, quem tem que tomar a decisão é o ser humano. Então a gente tem que perguntar o seguinte, por exemplo, será que eu posso fazer um agente que é de uma inteligência artificial, que é o CEO? O CEO é uma inteligência artificial. Bom, tecnicamente eu posso, e ela toma a decisão. O problema é que essa decisão sem um elemento crítico, né, do ser humano,
ela pode ter consequências que são desastrosas, né? Porque o que a inteligência artificial faz, na verdade, é um cálculo de probabilidade estatístico, né? Por isso ela pode trazer mais eficiência, mas decidir é uma qualidade humana. Eu vejo, na verdade, é uma era mais humana do que o período anterior, ou seja, as nossas qualidades humanas são mais importantes do que eram no passado. E, em particular, essa qualidade de pensamento crítico tem que ser desenvolvido. Porque pessoa que não tiver o pensamento crítico, aí vai para o outro lado mesmo. Então, a inteligência artificial pode substituir, porque você está fazendo um trabalho que é mecânico, que ele não tem reflexão crítica, né? Então, aí realmente aquilo que é automático, ele vai ser substituído, sim, por inteligência artificial. Professor, você fala na coluna Fala Ulisses, né, que você criou na Alta Gestão, que o papel do conselho mudou. O conselho deixa de ser apenas de supervisão e controle, né? Qual que é realmente o papel do conselho atual? Não, essa é uma excelente questão, né? Porque esse papel de supervisão é um papel regulatório, principalmente daqueles que são de empresas de capital aberto, né? Mas o conselho tem que ser a voz crítica da organização para reflexão dos objetivos de longo prazo dessa organização, né? Então não adianta, se o conselho está discutindo questões que são de curto prazo, tentando discutir qual que é o resultado do próximo quarter ou por que não se entregou, está cobrando, que esse é o elemento de supervisão, ele na verdade não está sendo parceiro do CEO e não está fazendo o papel de garantir o longo prazo da empresa, né? Então, muito mais do que o CEO, o conselho tem esse papel de pensar o longo prazo da empresa, portanto, temas críticos têm que ser refletidos dentro do conselho. Por exemplo, qual é o efeito da guerra no Oriente Médio na nossa estratégia para os próximos 2, 3 anos? Não é o CEO sozinho que tem que pensar isso, o conselho tem que ser a alavanca e o apoio, né? O CEO tem autonomia para tomar as decisões, mas o conselho tem que discutir criticamente e apoiar o processo de decisão do CEO. Ou seja, o que se espera hoje de um conselheiro é que ele seja muito mais bem preparado sobre os assuntos críticos, né? Para não fazer pergunta que vários senhores já me contaram, que é do tipo, o que vocês estão fazendo aí com esse negócio de inteligência artificial? O que o senhor vai responder com uma pergunta dessa, né? Tão genérica. Tão genérica, né? Tá achando que está fazendo uma pergunta inteligente, tirando satisfação com o senhor? Não, na verdade, é como conselheiro, ele teria que estar preparado para compreender quais são os desafios de inteligência artificial e contribuir com isso. E contribuir com a discussão. E participar, né? Ou seja, sofrer junto na verdade, com a organização através dos comitês, obviamente. Você imagina que o conselho hoje está muito mais atuante também? É isso? Deveria, tá? Porque a gente sabe que na prática muitos conselhos ainda funcionam no modo de supervisão e com baixa, na verdade, qualificação. No fundo, qualificação significa, posso ter um conselheiro que ele tem 10, 15, 20 anos de experiência, mas ele é muito restrito. Então, por exemplo, a gente fala, eu tenho um conselheiro que ele é bom lá em finanças, ou outro que é conselheiro que é bom em recursos humanos, e aí esse conselheiro ele só se pronuncia naquilo que é a área de expertise dele. A gente não pode ter, na verdade, alguém que só está tratando de alguma área. Ele tem que ser crítico ou reflexivo sobre a empresa como um todo e discutir como um todo. Não é porque eu sou especialista em RH que eu não vou poder discutir os efeitos de geopolítica. Eu deveria me capacitar para isso, né? Pensando nessa relação do conselho com o CEO, né? Vocês definiram para esse ano também um tema sobre reputação, sobre governança e reputação. Para o tema dos programas de CEO da alta gestão. Queria que você falasse dessa relação, né? Como é que o CEO pode fortalecer a sua relação com o conselho de administração em momentos de tomada de decisão crítica, né? Em momentos de crise? Como que isso pode, em definição de estratégia, como é que pode aproximar e ter uma relação melhor? A pergunta de milhões. Eu acho que, na verdade, a pergunta é o contrário, né? Porque o CEO, ele depende do conselho. O conselho é um lugar estratégico, né? Então, se o conselho não está preparado,
para apoiar o CEO, ele não vai puxar a discussão estratégica e o conselho acaba sendo um mero mecanismo de supervisão. Então a questão é muito mais como o conselheiro pode apoiar o CEO, como ele pode fazer essa conexão, como ele pode ser a voz de reflexão, exatamente porque, como todo mundo sabe, e é verdadeiro, né, a posição do CEO é solitária. Então, quem é o principal ente de interlocução é o conselho e talvez em particular, inclusive no dia a dia, o presidente do conselho, né? Porque o CEO ele não vai ter essa interlocução sobre as suas próprias angústias com o seu próprio C-level. Então ele precisa dessa caixa de eco aqui do conselho para construir esse diálogo de visão estratégica de médio e de longo prazo, ter com quem alguém para compartilhar essas dores abertamente, humanamente, né? Então a pergunta é como o conselheiro está preparado para suportar o CEO, né? E não como o CEO ele lida com o conselho no final das contas, porque o que a gente trouxe no final das contas, a gente percebe muito mais as angústias do CEO com um conselho não preparado adequadamente para lidar com os desafios estratégicos da empresa, e aí então obrigando no fundo o CEO a ficar voltado para o curto prazo, mas cobrando também o longo prazo, e aí o CEO ele fica confuso, ele fica no dilema, né? Isso não ajuda ele a navegar nesses mares agitados. Então o conselho tem um papel central nesse suporte, né, para conseguir navegar. Ele vai continuar sendo o comandante desse barco agitado, mas o conselho é aquela estrutura que está lá na terra, está olhando de longe e ajuda a dar perspectiva para o CEO. E a gente tinha no passado um perfil de conselheiro que era muito o CEO que se aposentou, né, e resolveu atuar e decidiu atuar em conselho. Esse CEO que não se atualizou, que não se preparou, ele acaba que não está no lifelong learning, né? Que não Exato. está se atualizando com essas questões geopolíticas, com as questões tecnológicas, ele acaba contribuindo menos e sendo menos atuante e menos relevante dentro de um board, né? De fato, ele pode ser até um obstáculo, né? Porque ele tem as verdades que eram as verdades da época dele do que deveria ser feito, né? E aí ele se torna um obstáculo porque aquelas verdades de 20, 30 anos atrás, elas não são relevantes para hoje em dia. Então o que você mencionou é o mais importante para qualquer pessoa no final das contas, né? É o tal do lifelong learning, entender que nenhum de nós, né? Eu me incluo você, se a gente para no fundo de estudar, não demora uma semana, um mês para a gente ficar desatualizado e a gente tá já fora do diálogo, fora do debate. Então, qualquer um, especialmente quem está em conselho, tem uma obrigação de se atualizar exatamente para contribuir estrategicamente com a discussão. Agora, Gilberto, os principais erros, né, com a gente falando do CEO, né, em reputação, diante de uma crise de reputação, o que poderia ser feito de forma diferente? Quais são os principais erros que os CEOs cometem diante de uma crise de reputação? Porque esse é um tema também central aí do programa, né? Como é que vocês vão discutir isso e o que você fala sobre isso? Bom, acho que o tema de reputação tem várias vertentes que não só o elemento da crise, como, por exemplo, a exposição ou não do CEO em rede social. O CEO deve ter rede social, como é que ele deve interagir ou não, como é que ele usa isso. Isso não é uma coisa que alguém veio da escola e aprendeu e já tem dado. Tem decisões que têm que ser tomadas que pode só ter um risco, né? Ou seja, de repente o CEO ele é super ativo em rede social, e a gente fala, inclusive, que o conselho deveria fazer esse papel de supervisão do CEO para guiar ele. Porque quem vai supervisar da imagem dele pública, né? O CEO pode decidir, falar assim, não, eu não apareço publicamente. Mas em 2026, 27, 28, você, como CEO, você não aparece aonde os seus próprios funcionários estão, é meio estranho, entendeu? Então, por isso que a gente tem que discutir como é que você age com a reputação no dia a dia. A crise é um momento agudo, né? Onde aparece mais estressado esse elemento de reputação. Infelizmente, ainda no Brasil tem sido mais corriqueiro, né,
essa estratégia do avestruz, né? Ou seja, aparece a crise, aí o CEO, uma crise pública, aí o CEO e a sua equipe enfia a cabeça debaixo da terra e espera passar a crise. O problema é que existe memória, até aparecer outra crise as pessoas vão esquecer, né? Então essa não é a estratégia adequada, né? Estratégia adequada é agir assim que a crise aparecer, ou seja, o erro mais comum é demorar para agir, esperar fugir, desaparecer, e se aparecer, então agir na defensiva, né? Então a estratégia mais adequada hoje em dia é ser transparente, né? Todo mundo é muito mais compreensivo daqueles que estão agindo de forma transparente e se comunicando o que sabe e o que não sabe diante de uma crise, do que aquele que está fugindo responder. Porque existe até um policiamento não só da organização, né, dos colaboradores, mas dos consumidores, dos clientes hoje, eles querem seguir ou consumir uma marca que tem a ver com a identidade deles e que tem uma reputação, boa reputação também. Não, a Exato. gente não está falando só do mercado financeiro, de ações, da imagem na bolsa, mas a gente está falando também de identidade com os próprios clientes, né? Exato, né? Imaginar numa situação de crise, em que isso já aconteceu milhares de vezes, aonde a determinação é ninguém pode falar com ninguém de fora da organização. E aí o que você dá de mensagem para as pessoas que estão internas na empresa? Que tem algo errado. Que tem algo errado, traz insegurança, essa pessoa não vê mais no líder exatamente esse bastião que está guiando no mares agitados. Essa insegurança pode inclusive produzir perda de pessoal, né? Ou seja, o giro que as pessoas vão acabar indo para outra empresa, diante de uma situação que não confia na liderança, né? É o mar agitado que faz a liderança, né? Agora a gente está chegando aos minutos finais, né? A gente não posso deixar de falar dos temas centrais do CEO do futuro, né? Quais são os temas centrais para o CEO do futuro? Bom, um deles a gente acabou de falar, essa questão de governança é extremamente fundamental. Nesse maremoto, não dá para se guiar simplesmente pelo tino do CEO ou da equipe dele, né? Então, criar estruturas robustas de governança, se preocupando com a reputação da empresa. Então, há quem diga, e eu sou um fã deles, que o conselho tem, um dos papéis do conselho é zelar pela reputação da empresa. Então esse é um tema estratégico, fundamental. Sem sombra de dúvida, a questão de inteligência artificial, principalmente se a gente olhar muito mais para frente, 2028, 2029, ela está correndo muito rápido. Então, quais são as estratégias da organização? Porque muitos, na verdade, acaba sendo, a gente vai colocar e vai usar o Copilot, vai usar o Claude, mas qual que é a estratégia da organização, né? Isso ao nível macro, né? E lógico, essa inteligência artificial aqui tem essa possibilidade de tornar um super-humano, né? O que significa o super-humano para a organização? Né? Como a gente coloca isso dentro da estratégia? E parte disso, né, também, aí a razão para a gente pensar sobre o tal do superdecisão, o tema estratégico para a alta liderança é o desenvolvimento de pensamento crítico. Aonde? No processo de decisão. O processo de decisão que cada vez mais deve ser baseado em evidências. Então a chamada gestão baseada em evidências vai se tornar cada vez mais um tema crítico, né? Ou seja, você tomar decisões com as melhores evidências e não simplesmente com a minha experiência de 40 anos diz que o melhor caminho é tal a direção. Né, e seja, tomar decisões baseadas em dados, a gente tem mais dados, tem disponibilidade, mas a gente tem que usar esses dados criticamente. Então, vai ser também crítico melhorar o processo de decisão nas organizações, ao mesmo tempo que isso tem que ser ágil. Né? Ou seja, o desafio, então, maior do CEO é dar coerência dentro do maremoto, trazendo eficiência
para a organização. Esse é o grande desafio dos próximos anos do CEO. Nossa, muita coisa para perguntar, né? Principalmente dentro dos programas, eu imagino que sejam compartilhadas muitas angústias, muitas experiências, né? Internacionais, nacionais, aqui dentro do mercado brasileiro, profissionais que atuam também no exterior e multinacionais. Eu acho que esse momento também que eles param para fazer o programa, se reciclar e fazer esse papel do lifelong learning, né? De continuar aprendendo, é um momento também de uma troca, né? De sair dessa solidão, né, da tomada de decisão sozinho e poder discutir essa decisão com professores, com especialistas de mercado. Eu acho que essa experiência deve ser muito rica, né? Eu acho que é não se sentir sozinho. Uma das coisas que você mencionou, uma das coisas que eu mais gosto do nosso programa é como as pessoas que chegam lá assim receosas no primeiro dia, e elas vão se soltando e reparam que dentro do programa lá, que foram para um programa acadêmico, mas é que na verdade elas têm um safe space para fazer as reflexões dela, para compartilhar. Muitos se dão conta que estão com as mesmas angústias que os outros, né? Então esse espaço de compartilhamento, de networking, faz com que essas pessoas que saiam dos nossos programas se sentem fortalecidas, né, para voltar para a organização e implementar estruturas mais lógicas para lidar com essa diversidade. Gilberto, muito obrigada pelo bate-papo aqui no videocast FGV Company Insights. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Érica, pela oportunidade de conversar com você aqui no Insights. E não perca os próximos episódios do FGV Company Insights. Você pode seguir pelo YouTube e também pelo Spotify. Até lá!